E aí, pessoal, tranquilo? Recados melhores do mundo sempre, né? Então, sempre eu falo isso pra vocês. E aí, vamos devagar. Deixa eu só compartilhar isso de novo, acho que não. Acho que isso não. Tá compartilhado aqui, tá? Então, só pra gente lembrar de algumas coisas, pensamento computacional, né? Deixa eu tentar entrar no outro aqui, é que me dê. Onde eu venho aqui, pro outro lá. Vamos dar um overview de algumas coisas importantes, né? Então, tópico rápido, só para você resumir na cabeça, para toda uma evolução, né? Então, pensamento computacional, por trás de tudo existe uma coisa chamada arquitetura, né? Então, tudo foi montada e tudo, eu como sou arquiteto, vou sempre priorizar essa palavra arquitetura, que eu acho mais importante. A primeira arquitetura, tá, foi do grande von Neumann, né? E aí nós tivemos aí a divisão da máquina, se, como você ter, né, dispositivos com entradas e saídas, né, periféricos, capacidade de armazenamento, que é a memória, né, e aí você tem essa divisão aqui, né, uma memória que ajuda você a aumentar a velocidade do seu trabalho, né, então é uma memória que você perde tudo quando liga a máquina e desliga a máquina. É uma máquina, uma memória volátil, mas ela ajuda no processamento o tempo inteiro. A memória, né? Então você tem uma memória, né, da máquina, RAM, que é de leitura, né, que vem com as instruções da placa, do computador, de como ele vai interagir, né? E vem também já com uma prévia instrução do CMOS, que é como o computador deve ser configurado. CMOS é a memória da BIOS, né? Essa aí você pode tirar e tal, descarregar ela, sem problema nenhum. É a memória ROM, que vem com todos os dados gravados de fábrica, memória de leitura, que é memória RAM, né? Então, quando você compra uma máquina, geralmente você pede uma memória RAM elevada, 16 GB, né? Memória bacana, então, 16 GB e vai. E você tem, né, além das memórias, né, os dispositivos de entrada e saída, que são os periféricos, então a entrada, teclado, você está digitando, mouse, você está clicando, tela toque, né? Touchscreen, aquelas telas, né, do iPad em si. Você também tem os monitores, que é a saída, né? Impressora, tudo que sai, né? Dispositivos de saída, monitores, impressoras. E essa arquitetura do von Neumann, impressoras, ela me criou também um dispositivo principal que era como se fosse a unidade única, né? Então, essa unidade fazia toda a junção de todas as peças, que dava ordem para tudo acontecer, é chamada de unidade central de processamento. Essa unidade central de processamento, né? Na verdade, com a pilha de UCP, né? Ela é dividida em unidade lógica aritmética de cálculos, ULA e UC, unidade de controle. Ela vai dando controle para como funciona o mouse, dá um disparo para como, né, vai falar com o teclado em si. Ela vai dando controle tanto na memória, tanto no dispositivo de entrada e saída,
Então tem a memória que vai, né, ser utilizada para os raciocínios, né, para os cálculos em si, e a memória que vai utilizar principalmente um caminho que é entre a OCP e a placa-mãe até chegar ao periférico, chamado barramentos, né? Só para você, não precisa decorar barramento, nada disso, entender que tem sempre esse cérebro do computador. E essa OCP, a gente falou que ela é dividida hoje, claro, em várias etapas, né? Então, você tem, né, CPU, né, o CP da Intel, né? Então, você tem os Is, né? I3, I5, I7, I9. Você tem que vem desde dos primórdios, né? Essa disputa bem mais barato, sempre foi, né? E sempre mais acessível também a outras placas. Uma UCP também da AMD, que ela, em 2017, 2018, ela chegou a um grau de excelência chamado Ryzen, né? Onde, né, então, quando você tem uma máquina Ryzen, com tudo Ryzen, você está usando a AMD de um lado, né? E com certeza hoje as diferenças, talvez, são muito poucas diferenças, né? Você tem Ryzen hoje, Ryzen, máquina Ryzen, que tem tanta capacidade quanto um i7. E quando você configura ela muito bem, né? Então, não é só a memória, tem a placa de vídeo, tem a placa, né? Memória RAM, então tudo é um contexto, tudo influencia na velocidade da sua máquina. Isso a gente está falando de hardware. Isso sempre foi o pensamento, e aí vamos pensar agora no pensamento. Entra no pensamento das empresas. Pensa como empresa agora. Pensamento da Intel. Intel não, desculpa, IBM. A IBM, ela pensou em hardware até a década, nada contra. Não vou esculachar nada aqui, vou falar exatamente. Que o prol do negócio de cada empresa. Em 1990. Pensou sempre em hardware. Então, na década da corrida, né, dos microcomputadores, a IBM começa a correr, né, e enche o pé, claro. Ela quer fazer bonito, ela quer fazer bem, ela faz lá seus IBMs e tal, começa nessa PC e tal. Antes, né, era uma empresa chamada Altair, onde Bill Gates fincou lá seus primeiros contratos, né, criando base, e depois da evolução aí, Intel, desculpa, a IBM sempre se tornou, sempre foi a empresa mundialmente conhecida por hardware. Só que quando a IBM, na verdade, quando a Apple ela entra, o Apple I, né, que foi uma revolução nos microcomputadores, até então era só comercial. Apple I entra e Apple II, logo, alguns anos depois, também entra arrebentando. Uma revolução realmente, pensa no que eu vou falar. Uma revolução comercial, onde a máquina era só usada pelas empresas, a fim de eu só poderia usar trabalhando numa empresa e sendo funcionário. E aí eu posso ter uma máquina em casa, eu posso ter o computador em casa. Bom, para encurtar a história, isso foi piada de todo mundo. Ninguém acreditava nisso. Mas assim como o Steve, né, sempre acreditou e criou o Apple, que era zoado, todo mundo, né, ficava brincando, ele foi seguido por vários, né, pessoas na época que eram apaixonados por tecnologia, e assim como naquela época, né, apaixonado por hardware, circuitos e tal.
Hoje, apaixonar por tecnologias diferentes. Hoje seriam outra modinha. Hoje seria a galera que já gosta de arquiteturas mais pesadas e tal. Seria um pessoal de cloud, seriam pessoas. Hoje mudou tanto, mudou muito. Mas só para você entender, né? Eles começaram a ditar o ritmo como uma geração toda, uma geração da década 80 ia funcionar. Então eles ditavam tudo. Viraram aí milionários na época, né? Só que tem um detalhe. Até então, o foco era no hardware. Vamos focar no hardware, né? Assim como tem empresas que fabricam hardware, né? Intel, AMD, sempre foco era no hardware. Não que eu desmereci o hardware, pelo contrário. Tudo faz parte do todo, né? Eu acho que tudo, você tem que entender de tudo, conhecer um pouco de tudo para trabalhar nesse mercado. Só que alguém, um gênio, né, consegue, um- com a Xerox desvalorizando o projeto de inteligência da própria empresa, dando de mão beijada para Apple o mouse, as interfaces gráficas. Bom, a Xerox simplesmente ela saiu do mercado ali, né, em relação a competir com as outras empresas. Ela foi motivo de riso e tal. Os caras tinham um outro olhar sobre tecnologia. Jamais saberiam o que ia tornar. Tanto a Apple e a Microsoft ficaram de olho na Xerox e começaram a ir atrás, né, e comprar mesmo, ir atrás e comprar e adquirir os produtos da Xerox. Só que, claro que não foram igual, mas eles foram remodelados e recriados por cada um, né? Então sai aí o Altair, né? Desculpa, sai o Macintosh, onde é um dos motivos da primeira demissão do Steve Jobs, que ele achou a empresa no meio. Ele botou o pessoal do Macintosh contra o Apple II e ficou. Foi uma coisa meio insana naquela época. Todo mundo, né, naquele tempo fala isso, né? Então, assim, eu também participei desse tempo, né? Enfim, foi uma guerra entre Macintosh, própria empresa, tá? Dentro da própria empresa, o pessoal que tinha feito Apple II, uma disputa danada. E aí acontece inesperado, esperado de verdade. O foco era no hardware. Mas quando a Microsoft começa a fazer os contratos, que pode colocar seu software em qualquer máquina, para adquirir seu software, entende? Pagar uma licença. E cada software, cada computador que a pessoa tem acesso vai ter que pagar a licença. O foco, ele fica voltado completamente, né? Voltado para estratégias também de software. Então, embola o mercado completamente. Algumas empresas acreditando no híbrido, vou fazer o hardware e o software, assim como foi até hoje. É, um caso aí, a Apple, né, que vai montar o hardware e o software, hoje estão na arquitetura RISC para montar o software dele, né. Só que nessa história, quem ganha, quem tem razão acaba sendo Bill Gates, que ele olha muito mais profundo, ele, na verdade, ele tinha um acesso à Apple, ele fazia os programas da Apple, ele conseguiu o Macintosh, enfim, com Paul Allen, que era um dos grandes nomes do Bill Gates, na época que o Bill Gates vai dar essa revolução do Windows, e vai começar a vir o Windows 3.1, né? Na década de 90,
87, 88, já sendo pré-lançado, 90, sendo o sistema operacional, assim, interface gráfica, junto com o DOS, que é um sistema operacional de lote, vem DOS junto com Windows na época, tá? Ele faz esse lançamento e junto com a IBM, fechando parceria com a IBM de máquinas mais baratas e tal, PCXT, AT, vai, 286, 386, e vem, entra, começa as eras dos 8 meses aí. Então, o que eu quero falar para vocês é, há uma mudança na década de 80 de visão, porque a estratégia toda era computadores, não era pedaço, não era hardware, só fabricar uma coisa, peso hardware, ou ser parceiro de outras empresas, não, era ser supremo em tudo. Visão toda uma estratégia de computadores, só a venda de computadores e os caras ganhavam dinheiro porque vendiam grande porte, só para empresa grande, absolutamente o lucro era muito alto. Essa estratégia vai para o buraco, realmente a IBM acaba desistindo dessa parte de hardware e foca, não sei se é criação, foca em cloud, né, hoje, que ainda não vingou tanto, mas ela vende, consegue vender, consegue se manter, focou no banco de dados, DB2 e tal. Claro que ela não tem aquele prestígio todo que ela tinha, né, mas ela tentando se adaptar. Claro que hoje tem muita concorrência, muitas empresas, né? A AWS está muito na frente de anos-luz hoje, em matéria. O foco hoje já nem é mais só em software, né? Hoje o foco é na cloud em si, né? Como eu falei para vocês. E hoje as empresas mudaram completamente. As empresas de 2015 para cá mudaram o mundo, né? A forma de o mundo olhar, e vamos olhar para a cloud. E dessa forma, as clouds são a AWS, né? Em primeiro lugar, Azure em segundo, GCP em terceiro, a IBM aí vindo, cloud da IBM vindo também, e tem a cloud da Oracle também, e vai, tá? Bom, esses três aqui, não preciso falar do tamanho que são, como eu já venho falando sempre nas aulas. Então, observa a diferença e o que acontece quando uma empresa ela não olha ou não contrata, como eu falei, sempre falo para vocês, não contrata pessoas especialistas em, né, no caso, em tecnologia e previsões de mudança, né? Pessoas que são realmente idealistas e previsões, né? Para onde vai o dinheiro, né? Então, que hoje seria o pessoal de arquitetura, de inovação, né, na nossa área de informática e tal, que seria um dos focos. Quando não tem isso, a empresa se mantém no patamar, eu sou maior, eu sou imbatível, sou. Não, você está. Então muda o verbo de ser para estar. Você está no topo. Você quebrar uma agulha, uma faísca, dependendo, até seguro, mas uma agulha, dependendo do tamanho que é causado o incêndio, estoura. Qualquer coisa cai. Não tem essa, tá? Então você está no topo, qualquer um, em qualquer posição, em qualquer trabalho, está. Para se manter, é que é uma coisa chamada todo dia se inovar e observar os seus próprios erros, mitigando os meus e se superando. Vai a dica, então vai parte daquilo que eu já tinha falado com vocês e vai aí um bom final de semana. Fica com Deus. Tamo junto.
sempre. Novo olhar, sempre. Com Deus.